Olá, meus irmãos e irmãs da nossa igreja amada. Nós estamos aqui em Belém, no lugar onde Jesus veio a este mundo. A palavra de Deus diz que Jesus, tendo o poder, o direito de ser e estar como Filho de Deus, nascido em trono de glória, ele deixou a sua glória nos céus para vir a este lugar. E ele não veio num palácio, não veio numa família rica, ele veio a um lugar como esse e pela circunstância de humildade, nascer numa manjedoura parecida com essa, que nós estamos aqui numa gruta em Belém, onde as pessoas vinham para celebrar e para cuidar dos animais, cuidar das coisas que tinha no campo. E ele veio aqui. E este é o lugar onde nós podemos ver a grande humildade do nosso Senhor. Que nesse tempo de Natal você possa ser muito abençoado e ter o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, que não se exaltou na forma de Deus, mas assumiu a forma de servo e veio para nos servir. Esse é o Jesus que nós servimos e que nós amamos. Eu não sei se vocês ouviram um aleluia, glória a Deus. Nós estamos muito felizes, em primeiro lugar, de nós estarmos aqui, para glorificar o nome do Senhor, adorar. E nós vimos o poder de Deus, porque Mônica e o Douglas, eles estavam em São Paulo, acho que o voo atrasou, disseram que não vinham mais, e agora a outra chegou. O outro chegou também. Aleluia, que Deus é maravilhoso e que faz com que os inesperados da vida não nos deixem perturbados ao ponto de ficar desesperados. Tá? Se a gente ouvir a palavra do Senhor, e se essa palavra for vida na nossa vida, Ele faz coisas tremendas. Ao ponto do pastor Paulo pregar até a hora da Mônica e do Douglas chegarem. Às vezes a gente pensa que são coisas pequenas, mas isso é tão pequeno, não é. Porque é o Senhor que controla o tempo. Aquele que tem o Kairos, o tempo é dele. Ele faz grandes coisas. E quer fazer grandes coisas na minha vida. E quer fazer grandes coisas na nossa vida. Porque essa é a natureza do Senhor. É a natureza do Senhor. Nos abençoar. Derramar de poder. Nos fazer encher. Transbordar. Porque é isso que Ele quer. Quando o rio que é Ele, quando a água que é Ele corre, grandes coisas acontecem. A gente precisa só olhar, ouvir, estar atento àquilo que o Senhor tem feito e vai fazer. Amém.
em Nazaré, que um anjo apareceu a uma virgem bem jovem chamada Maria, que estava para casar com José, descendente de Davi. Não temas, disse o anjo. Você, Maria, foi a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Escolhida por quê? Ela não conseguia falar. E assim, do coração de Maria, saiu um magnífico hino de louvor. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu em uma manjedoura, porque ali não havia lugar para eles na estalagem. Será
maravilha a noite em que Jesus nasceu. Se agora, ao vermos uma lua azul ou planetas mais visíveis, ficamos admirados, imagine como deve ter sido aquela noite para os anjos e pastores, para toda a humanidade. Que linda noite em que Cristo nasceu! Que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Que se tornou como um de nós, cresceu e cumpriu todo o plano estabelecido pelo Pai, obediente até a morte e morte de cruz, para realizar em nós o milagre da redenção. A morte não o reteve, ele ressurgiu. E este poder, esta doação de vida feita por Jesus, é a graça que está à disposição de cada um de nós. Jesus, de braços abertos, em amor e em poder.
Não importa quem você seja ou o que você está a enfrentar, só Cristo é a nossa salvação. Ele está aqui nesse momento, estendendo a sua mão e esperando que a seguremos e coloquemos nele a nossa confiança. É tremendo pensar que Ele deixou o seu trono de paz e graça para vir até nós. Jesus veio, nasceu como homem para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. E isso aconteceu cedo em sua vida, quando se entregou em sacrifício pelos seus pecados do mundo, pelos nossos pecados. Ele veio para ser o nosso Salvador, nosso príncipe da paz. É o Santo Deus, nossa luz, nosso Senhor. Talvez neste Natal você esteja passando por momentos desafiadores e de luta. Todos passamos por momentos assim. Não é fácil sempre permanecer cheios de esperança e paz no mundo de violência e caos que vivemos. E ainda por vezes nos questionamos: como podemos celebrar toda essa alegria do Natal? Nós celebramos porque Jesus é nosso Salvador, nossa esperança, nossa paz, e nos traz alegria em saber que tudo está em suas mãos. Se você ainda não o conhece, aproveite este momento para conhecê-lo um pouco mais. Ele é Senhor, seja em tempos de vitória ou em tempos de batalha. Nós podemos sempre descansar em sua força, seu poder e seu amor. Ele nunca escreveu um livro, nunca administrou negócios ou família, e não possuía casas e bens. Nunca viveu em uma grande cidade. Ele não tinha outro bem a não ser ele mesmo. Tinha apenas 33 anos quando a opinião pública se virou contra ele. Seus amigos correram, outros o negaram. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. E enquanto estava morrendo, seus executores zombavam dele com a única peça que lhe sobrava, uma túnica. Quando morreu, foi sepultado. E para contrariar todos esses fatos, derrotou a morte, ressuscitando ao 3º dia. Muitos anos se passaram e até hoje ele é a figura central da sociedade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram,
todos os governos já formados e, finalmente, todos os reis que já reinaram, se somados juntos, não afetaram tanto a vida dos homens quanto este único e solitário homem, Jesus Cristo. Deixe-o ser o Senhor em sua vida agora e comemore o Natal da maneira mais verdadeira que existe.